Boa. A igreja ela vai avançar, né? Por Paulo, Barnabé, vai atravessar a questão da Ásia, da Europa. Nós vamos ver a contribuição do Império Romano, mesmo que involuntariamente, né, através das estradas, como como nós dissemos na primeira aula. E vamos entender que o crescimento da igreja ele acontece não apenas por conta dos apóstolos, também vai acontecer através dos comerciantes, das pessoas que talvez ninguém dava nada por eles, os que não apareciam foram, na verdade, os que mais contribuíram para o avanço do evangelho. Postos não eram tão conhecidos, mas que carregaram, contribuíram para o evangelho dessa forma. Nós vamos ver que a igreja ela começa a crescer e avançar. Quando Paulo e Barnabé eles entram na história, a igreja ela tem um avanço significativo na Ásia e na Europa. E tudo isso graças às estradas, né? O evangelho é aquilo que Jesus ele ordena aos discípulos, né? Ver essa ordem de Cristo em Mateus capítulo 28, né, versículo 19 e 20, nós vamos ver que que Jesus, na verdade, ele dá uma ordem de avanço e que isso vai acontecer, mas vai acontecer através de pessoas que não têm um renome como os apóstolos. São pessoas que, assim como nós, talvez, não tenham não sejam conhecidos como muitos que a gente vê hoje que são conhecidos, né? E a igreja avança. Só que acontece que no ano 54 sobe ao reinado romano um homem chamado Nero. E Nero, ele é muito ruim, ele não é bom, ninguém gosta de Nero. Ninguém gosta de Nero, nem a cúpula que está ao redor dele, nem as lideranças que estão ao redor dele, nem quem está junto com ele, ninguém gosta de Nero. E ele vai reinar durante 10 anos, e no 10º ano do reinado de Nero, no ano 64, vai acontecer uma coisa. Roma vai pegar fogo. Então Roma era dividido por 14 bairros, vamos dizer assim. E desses 14 bairros, 10 pegam fogo, 10 são incendiados. E dos 10, 3 são totalmente acabados. E o que chama a atenção aqui é uma coisa que eu esqueci de pôr aqui, que primeiro, alguns culpam Nero desse incêndio, porque Nero era doido, era maluco, era um psicopata mesmo. Aí, alguns vão achar que é ele, mas na verdade não é ele que faz isso, que causa esse incêndio. E dessas cidades que queimam, o interessante é que as cidades que continham mais cristãos são as cidades que menos são influenciadas pelo incêndio. São as cidades que são menos influenciadas pelo fogo. E com Nero, ele então começa uma perseguição ferrenha aos cristãos. Começa uma perseguição ferrenha e aos mortos nessa época, e não só, e entre esses milhões, na verdade, né, estão ali Paulo, que é decapitado, a cabeça de Paulo é cortada, e Pedro, que alguns creem que Pedro ele ia morrer crucificado, só que ele não se acha digno de morrer como Jesus. Então ele pede que crucifiquem ele de cabeça para baixo. E Pedro, alguns acreditam que ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Amém?
É uma era muito ruim, é algo de muito ruim que acontece com os cristãos, porque eles usavam os cristãos para iluminar a cidade, só para vocês terem uma ideia. As praças eram iluminadas pelos cristãos. Eles penduravam eles no madeiro, passavam o pinche, acho que é pinche mesmo, aquele coisa de volta para pegar fogo, e iluminavam tudo com os cristãos. Então, incendiavam eles mesmos. E foi uma época de perseguição muito ruim, muito ruim. No meio disso tudo, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, para completar ainda, Jerusalém e Roma, né, os judeus e Roma, travam uma guerra. E em 70, no ano 70, Jerusalém ela é destruída por Roma. Depois de cerca de 40 anos depois que Jesus ele é crucificado, da história de Jesus, eles vão tomar Jerusalém, vão queimar Jerusalém, amém? Em 66 começa a primeira guerra judaico-romana, que é uma revolta dos judeus contra o domínio romano, e em 70 o general romano Tito, que mais tarde vai se tornar imperador, cerca Jerusalém. E após um longo cerco, os romanos invadem a cidade, invadem grande parte dela e destrói o templo, que era, né, o coração da vida religiosa daquele povo. Eles destroem o templo e muitos se perdem. Segundo um historiador judeu, Flávio Joséfo, acontece uma enorme perda de vidas, embora não se tenha número exato de pessoas que morrem ali. E aí Jerusalém ela é queimada. Nós vamos ver que Jesus ele vai, e alguns acreditam, né? Tem uma passagem que Jesus ele chega no templo e os seus discípulos vêm e falam assim: mestre, olha que belas construções. E aí Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então alguns acreditam que essa faz parte dessa profecia de Jesus, que isso que aconteceu faz parte dessa profecia que Jesus ele dá acerca do templo. Em 81 vem um outro rapaz, um tal de Domiciano. Ele vai ascender ao trono, e ele vai ser morto em seu próprio palácio, depois de ser considerado um tirano. Eles vão considerar ele um tirano e vão matar ele no próprio leito dele, no palácio dele. Depois de Domiciano, vem um homem chamado Trajano. Trajano ele vai assumir em 98 depois de Cristo. A política de Trajano ela é diferente. Ele faz um decreto que o cristianismo ele continua sendo proibido, tá? Não é permitido a questão do cristianismo, mas já não há mais esforço para isso. Em Nero, quando Nero vem e até o posterior a Nero, até chegar a Trajano, existia um investimento de Roma para essa perseguição. Era injetado dinheiro de Roma para essa perseguição. Só que quando Trajano vem, isso aí não acontece. A ideia dele era usar o dinheiro não para essas perseguições. Poderia acontecer ainda as perseguições, mas já não seria mais financiado pelo governo romano. Então, o que acontece com isso? Nós vamos ver que com isso dá uma certa paz, né? Que na verdade não é uma paz, porque ainda é proibido, mas não existe talvez a perseguição que havia em Nero, mas dá uma certa paz, uma certa tranquilidade. O Estado ele deixa de promover perseguições sistemáticas, ele remove, ele reduz um pouco essa repressão, essa intensidade de repressão sobre os cristãos. Quando essas coisas começam a acontecer, nós vamos ver que vão começar a fortificar as seitas hereges. Amém?
Tem duas seitas hereges aqui que vão ter um destaque maior. Existem outras que ocorreram, mas essas aqui vão ter um destaque nessa questão que é, primeiro, o gnosticismo. O gnosticismo ele começa na época de Paulo. Paulo ele vai batalhar contra o gnosticismo. Quando você pega a carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 de Tessalonicenses, Paulo ele está combatendo o gnosticismo. Ele está falando, porque o povo que entra, ele acredita que o corpo ele é uma matéria má, que Jesus é só um espírito, que morreu, acabou. Percebe? Morreu ali e acabou. Então, entra o gnosticismo. E um detalhe é que o gnosticismo ele nasce dentro do cristianismo. O gnosticismo ele vai nascer dentro do cristianismo. E ele é ferozmente combatido por Paulo. A crença do gnosticismo era que Deus ele não podia criar as coisas da matéria, porque a matéria é algo caído. Jesus era apenas um espírito, a criação do mundo seria de outro Deus. É uma distinção, existe aqui uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o do Novo. Ele ensinava que a matéria era má, né? Ensinava que Deus não poderia criar um mundo material. Jesus seria apenas um espírito e havia separação entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. E aí, dentro do gnosticismo, continuando essa linha assim, vindo para um pensamento tão assim, ruim também, vai se levantar um homem, e o nome desse homem é Marcião. Pode. O nome desse homem é Marcião. Marcião, ele vai iniciar o marcionismo. O marcionismo é uma seita herege, Pai do Senhor, onde o Marcião, ele não acredita ele não leva em consideração o Antigo Testamento, e ele não leva em questão também, ele não, como que eu posso falar? Não leva em consideração nenhum elemento do judaísmo. Tudo isso é desprezado, não é aceite nessa religião. E a base de estudo de Marcião, ela é as cartas de Paulo, menos as cartas pastorais de Paulo, e o Evangelho de Lucas editado. Ele não aceita as citações no Evangelho de Lucas a respeito do Antigo Testamento e não a respeito sobre coisas judaicas, sobre atividades judaicas. Ele é muito esquisito, vamos dizer assim, de heresias. Ele é muito esquisito. Então, Marcião ele vai vir e ele vai carregar bastante gente, assim como o gnosticismo. Então, quando isso acontece, a igreja ela entende que precisa ter uma organização maior. Então, a igreja nós vamos ver três coisas dentro da igreja que vão ser criadas para saber diferenciar e discernir, sair dessa ideia, sabe? Sair dessa ideia. A igreja precisava de uma base, precisava de ter pilares. E um dos pilares da igreja, a igreja vai ter três pilares. Vai ser o credo apostólico, né? São três fundamentos. O credo apostólico, o cânon bíblico, né? Que são os livros que são canonizados, que eles acreditam que são realmente inspirados pelo Espírito, porque até nessa época também já existiam muitos livros, então eles precisavam de ter um cânon, e a apostolicidade da igreja. Nós vamos ver a igreja criando essas três coisas que vão ser de imensa precisão
para nós. O credo é um negócio bem assim, legal, que ele, eu acho que se você perguntar hoje, metade dos cristãos, sejam eles evangélicos, como nós, ou sejam católicos, eles não vão saber citar o credo. Eu acho que mais da metade, né? Não vão saber citar o credo. O credo, não, o credo ele vem como base de fundamento de fé para a Igreja Católica, que é não, mas espera aí. Existe uma diferença da Igreja Católica para a Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira igreja que vem à Terra é a Igreja Católica. A igreja católica significa universal. Então é a Igreja universal. Mais para frente nós vamos ver que com o tempo a igreja se torna católica, apostólica, romana, que aí é a Igreja Católica que nós conhecemos hoje. Então assim, mas o credo ele vem antes disso tudo. O credo, tanto que o credo ele não tem nada a ver, por exemplo, com santos. Ele é citado. Ele é uma das, se não a mais antiga confissão de fé do cristianismo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, deu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém? Não sabia, né? O credo é uma base para a igreja. O credo ele vem antes da Igreja Católica ser o que ela é hoje. Ele vem como a Igreja Universal do Senhor. Na expressão Santa Igreja Católica, aqui que é dita, a palavra católica significa universal. Referiu-se à Igreja de Cristo em todo o mundo. Não é necessariamente a Igreja Católica Romana que a gente vê hoje, que a gente conhece hoje. Uhum. Eu falei assim, já não posso mais, porque dava tipo assim, que era da igreja atual. Sim, Não é. pois é. Muitas igrejas, ainda protestantes, elas recitam esse credo com esse entendimento. Ainda existem igrejas que recitam, algumas denominações vão substituir a igreja católica por cristã, nas suas línguas, né? Mas o credo ele vem antes da igreja católica em si, da igreja católica que nós conhecemos. O credo ele é um credo cristão. Entendeu? Se você for ver o que está escrito no credo, que foi denominado como um fundamento como uma confissão de fé, porque isso é uma confissão de fé, você vai ver que é totalmente cristão isso aqui. Não tem nada a ver com um sentimento que a gente tem sabe, do catolicismo que a gente vê hoje. Não tem nada a ver com isso. Com a idolatria, não tem nada. Isso aqui é um sentimento cristão, é uma confissão de fé cristã. Por quê? Porque, principalmente, o gnosticismo, ele estava tomando uma proporção muito grande. E estava tirando Jesus do papel de Deus que ele é. Então, estava tirando isso. Estava tirando, a deidade de Cristo. Então, existia essa necessidade. Algo precisava de ser estabelecido, precisava de ter uma confissão de fé estabelecida. E essa é a confissão de fé que eles estabeleceram na época como uma confissão de fé para a igreja cristã. Amém? O segundo ponto aqui, que vai combater também, é o canon bíblico. Canon bíblico.
O cânon bíblico, ele não é definido de uma só vez. Ele foi reconhecido gradualmente ao longo de vários séculos. Em linhas gerais, o Antigo Testamento, os livros das Escrituras judaicas já eram amplamente reconhecidos antes da época de Jesus. O processo de reconhecimento ocorreu ao longo de séculos, aproximadamente entre os séculos 5 e 1 antes de Cristo. O Novo Testamento, os 27 livros foram escritos aproximadamente entre 45 e 100 depois de Cristo. Depois disso, as igrejas passaram a reconhecer quais escritos eram apostólicos e fiéis ao ensino de Cristo. Tá? Tem uma coisa que a gente às vezes não sabe, que muitos não sabem. Quando Cristo nasce, existe um delay. Por quê? O calendário, como nós conhecemos hoje, foi também fundado pela Igreja Católica. Então, o padre que era o padre responsável por fazer esse calendário, ele data errado. Então, no nascimento. Ou seja, quando Cristo nasce, já é datado mais ou menos aí 5 depois de Cristo. Tá entendendo? Não, né? Ele faz esse bololô na cabeça da gente. Ele faz um bololôzinho na cabeça da gente. Porque ele data errado. Então, quando Cristo nasce, na verdade, quando ele conta a data com já com um tempo depois. E fica assim, acaba ficando assim o calendário. Mas existe esse pequeno delay entre datas. Não, a data do nascimento, o mês de nascimento de Jesus, isso não é o que intervém. Aqui o que intervém é a questão do ano de nascimento, porque ele data errado não a questão do mês, mas a questão do ano. Ele coloca, se eu não me engano, quando Jesus nasce mesmo, no nascimento de Jesus, o ano de nascimento seria o ano 0 depois de Cristo, mas no calendário que ele faz, eu acho que já conta no ano 5 depois de Cristo, ou 5 antes de Cristo, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, mas é alguma coisa desse jeito. Então, você vê que ele dá esse delay na história, amém? Ele dá essa coisinha assim meio esquisita. E nós vamos ver que o cânon, ele vem durante anos. E alguns marcos eles vão ser importantes, algumas datas vão ser importantes para isso. Em 170 depois de Cristo, o fragmento muratoriano apresenta uma das primeiras listas conhecidas de livros do Novo Testamento, embora incompleta. No ano 367 depois de Cristo, Anastásio de Alexandria, em sua carta festal, listou exatamente os 27 livros do Novo Testamento que compõem o canão atual. Em 393 depois de Cristo, o Sínodo de Hipona reconheceu essa lista. Em 397, o Concílio de Cartago confirmou novamente os mesmos 27 livros do Novo Testamento. E em 1546 depois de Cristo, o Concílio de Trento definiu oficialmente o cânon para a Igreja Católica, incluindo os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Os reformadores protestantes mantiveram os 27 livros do Novo Testamento, mas adotaram um cânon do Antigo Testamento correspondente ao cânon hebraico. Ou seja, resumindo para vocês entenderem, a Bíblia católica, da Igreja Católica que eles usam, é diferente da Bíblia que nós usamos. Amém? Não, é diferente na questão dos livros. Tem mais livros. É diferente na questão dos livros. Existem mais livros na Igreja Católica, na Bíblia da Igreja Católica, do que os nossos. Então, e isso foi vindo definido com o tempo. Por que em 1546 acontece de ter esse rompimento? Porque em 1500 e alguma coisa, desculpa, não lembro.
foi a Reforma Protestante. Então é quando Lutero ele não se levanta contra a Igreja Católica igual alguns falam, tá, gente? Ele só faz suas teses, defende as suas teses contra algumas coisas que a Igreja Católica fazia que não eram bíblicas, eram conceitos de costumes. Não era conceito bíblico, tá? Eram conceitos de costumes. É diferente. Então, essa luta vai ser por alguns anos, muita batalha, muita ameaça, muita coisa ruim vai acontecer, mas nisso tudo nasce aquilo que nós defendemos hoje, que é o protestantismo. Amém? Nós fazemos parte de uma igreja protestante. Nós não fazemos parte de uma igreja católica apostólica romana. Nós fazemos parte de uma igreja protestante. Então, nessa coisa desses concílios que estiveram, nós vamos ver, na verdade, durante toda a história, nós vamos ver alguns concílios. Nós vamos ver o primeiro concílio que a gente conhece, que a gente vê na história, é o Concílio de Jerusalém, que ele vai debater a questão dos que nós falamos na primeira aula, né? Na segunda aula, se não me engano, que é a questão dos gentios. Quando o judaísmo ele quer tomar conta, nós vamos ver isso nesse concílio. Então, os concílios eram criados para isso, para essa organização da igreja, para combater heresias, por exemplo, para combater coisas que não eram cristãs em si, vamos dizer assim. E é importante notar que esses concílios não criaram os livros da Bíblia, tá? Na compreensão histórica da maioria dos estudiosos das tradições cristãs, eles reconheceram oficialmente livros que já eram amplamente usados nas igrejas e considerados inspirados. Assim, se a pergunta é quando o cânon do Novo Testamento foi definido, a resposta mais comum é no final do século IV, especialmente com os concílios de Hipona e Cartago, embora o reconhecimento dos livros tenha sido um processo gradual anterior. Então, nós vemos que no combate, né, a essas heresias, nós vemos que existia essa necessidade. Hoje, a gente vê que, infelizmente, na igreja de hoje em dia, né, não está muito diferente. As pessoas, elas estão fazendo, por exemplo, igual o Marcião. Pega aquilo que convém para eles, certo? Aquilo que convém para mim serve. O que não convém, joga fora. Não presta. Então, nós vemos que isso é o cânon. Amém? Esse é o cânon. A apostolicidade da igreja. A apostolicidade da igreja, ela é a crença de que a igreja de Cristo está fundamentada no ensino e na missão dos apóstolos. É uma das quatro marcas da igreja professadas no credo niceno-constantinopolitano. Una santa, católica e apostólica. Una santa, católica e apostólica. Uma coisa a gente precisa de entender em história. Ok? A primeira igreja, antes de tudo, é denominada uma igreja católica. Então, a gente precisa entender isso. Vocês vão ver muito isso na história da igreja. As igrejas que vêm antes, por exemplo, do protestantismo, vão ser reconhecidas sempre como igrejas católicas. Por quê? Porque católico é universal, é a igreja como era conhecida na época, a igreja cristã como era conhecida na época. Então, não estranha, porque esse nome católico
vai vir muito na história. Amém? O conceito pode ser entendido de duas formas principais, conforme a tradição cristã. A apostolicidade do ensino aceita por todas as principais tradições cristãs. A igreja é apostólica porque permanece fiel à doutrina ensinada pelos apóstolos, preservada nas escrituras e transmitida à igreja. E a sucessão apostólica, enfatizada pelas igrejas católica, ortodoxa e algumas igrejas anglicanas. Além da fidelidade ao ensino apostólico, a igreja mantém uma continuidade do ministério dos bispos por meio da imposição de mãos desde os apóstolos. Tem uma questão de apóstolos que hoje a gente vê muito isso. Eu acho que vocês já viram muito, né? Apóstolo esse, apóstolo aquele, é o apóstolo X, é o apóstolo Y, é o bispo X, é o bispo Y. A questão do bispado, fala-se muito sobre a autoridade local. O bispo e o pastor geralmente são a mesma coisa, tá, gente? Quase não vai ter diferença. O bispo e o pastor o bispo é o líder daquela região. Para mim, no meu conceito de ver as coisas, no meu conceito, tá? O bispado e o pastorado, eles não vão se diferenciar muito. Então, é claro, existem pessoas que são bispos e que algumas igrejas vão acreditar que tem a necessidade do bispo muito por conta de uma autoridade, principalmente sobre o local onde está, né? Então, existe essa necessidade para alguns, só que o pastor também ele é autoridade sobre o lugar onde ele está. Então, assim, é um assunto que é meio estranho dentro da igreja, meio esquisito, mas existem igrejas, sim, que tem bispo, tá? Agora, a questão do apostolado é uma questão que a crença sobre o apostolado é uma crença que alguns vão denominar apóstolos aqueles que conquistam, né? Por conta de conquista de locais, de fundação de igrejas, dessas coisas tudo. Só que no tempo de início da igreja, nós vamos ver que o apostolado ele era reconhecido somente para pessoas que andaram com Jesus, que vivenciaram a Cristo, que andaram com Cristo, que estiveram com Ele. Tanto que Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, eu acho, se eu não me engano, Paulo ele vai falar que ele é o último dos apóstolos, ele vem como um aborto, como um filho de aborto. E ele vai falar que ele andou com Jesus, sendo o último deles que fez isso. Então, assim, ele é considerado um apóstolo porque ele anda com Jesus. Nós vemos que Jesus ele tem o detalhe de se apresentar a Paulo e de andar com Paulo. Jesus ele não vai só se apresentar a Paulo, igual alguns acham, no caminho de Damasco. Jesus ele fica 3 anos ensinando a Paulo, andando com Paulo, no deserto. Então, não existe mais, no meu conceito de ver, essa questão apostólica, ela não pode mais ser considerada algo a ser consagrado. Por quê? Porque é quem andou com Jesus em vida, quem viu a Jesus em vida, andou com Ele, caminhou com Ele, foi ensinado por Ele, viveu com Ele, esteve ao lado dEle. Então, existe isso, e a gente precisa de saber diferenciar isso. Porque, infelizmente, o que acontece? Acaba que virou uma hierarquia, onde começa a hierarquia no auxiliar da igreja. O auxiliar ele se torna um obreiro, né, um diácono. Do diácono ele vai para evangelista, ou vai para missionário. Depois ele vai para o pastor, ou em alguns locais ele vai para o presbitério. Depois ele vai para o pastor. Aí alguns vão colocar o bispo acima do pastor, outros vão colocar o apóstolo acima do bispo.
Aí acaba que fica como que fala? Uma série de degraus, de hierarquia. E a igreja do Senhor, ela não é feita por hierarquia. A igreja do Senhor, ela tem um cabeça só, que é Jesus. Nós, o restante, somos corpo. Somos o corpo de Cristo. Então, não existem reis na igreja. Não é uma hierarquia na igreja, onde eu mando e você obedece. Não, não existe isso. Nós caminhamos junto como corpo. Existem pessoas que vão ser levantadas, talvez como pastores, mestres, líderes e tudo isso? Sim. Sim, existe. Isso existe. Mas não é nada hierárquico de mandar. Não existe isso. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é Cristo. Amém? Já muitas protestantes entendem que a verdadeira apostolicidade consiste principalmente na fidelidade ao evangelho pregado pelos apóstolos, conforme registrado na Bíblia, sem considerar a sucessão episcopal um requisito indispensável. Biblicamente, a ideia de apostolicidade é apoiada por passagens como Efésios, capítulo 2, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como em Atos capítulo 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, Paulo instrui Timóteo a transmitir o ensino a homens fiéis, destacando a continuidade da doutrina. Assim, embora as diferentes tradições cristãs discordem sobre como a apostolicidade é preservada, todos afirmam que ela está ligada à continuidade da fé e da missão recebidas dos apóstolos. Ou seja, nós acreditamos e nós confiamos que o que nós conhecemos e sabemos hoje é algo que foi transmitido pelos apóstolos. Isso aí é uma crença da igreja, é a apostolicidade da igreja. Nada foi aprendido em vão. Existe um fundamento. O fundamento é aquilo que foi passado para os apóstolos, e os apóstolos passaram para a igreja, e a igreja segue essa doutrina, esse ensino. Doutrina é ensino. A palavra doutrina significa ensino, ensinamento. Não é costume. Os apóstolos, eles passam doutrina, não costume. Uma das maiores batalhas de Jesus é contra o costume. Que você não pode isso, que você não pode aquilo, porque eu fui ensinado, mas você vai ver, não está na Bíblia. Não é doutrina. Porque o meu antigo pastor me ensinou que você não pode deixar seu cabelo grande igual o do Danilo. Não pode deixar o bigodinho. Não pode entrar na igreja de bermuda. Isso é costume. Isso não é doutrina. Até hoje é assim. Em bastante igreja. Tudo. Cordão, brinco. Então, nós vemos que são costumes que vieram. Tem uma passagem que Jesus, ele bate, nossa, que os caras chegam e não lavam as mãos. E aí e vão comer, e os fariseus falam assim, mas os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Estão impuros, isso não é o costume que foi ensinado pelos antigos. Costume. Então, assim, na doutrina nós precisamos de nos purificar. Na doutrina nós precisamos sim ser puros em Cristo. Só que o ser puro em Cristo, ele vai muito mais além daquilo que o olho vê.
O ser puro em Cristo ele está aqui dentro, está mais aqui dentro do que aqui fora. Porque muitos desses que vivem do costume não pelo ensino apostólico real, eles vivem uma vida de mentira. Porque ele fala que, Paulo ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre você fala que não pode roubar, mas rouba. Você fala que não pode mentir, mas mente. Ou seja, dentro do coração está mal. Eu falo que a Vitória não pode vir de chinelo para a igreja, mas, você já olhou para o meu pé, estou de chinelo. Mas eu falo que a Emily não pode colocar um brinco na orelha para subir para cantar um louvor, mas só que eu falo mentira. Eu falo que o Danilo ele não pode usar um cordão para subir aqui para dar uma palavra, que ele não pode estar com o cabelo um pouco maior para dar uma palavra, não pode cortar o cabelo, que ele não pode ter o estilo dele para dar uma palavra, mas dentro do meu coração, eu estou podre, eu fofoco. Eu falo mal do Danilo, eu falo mal da Vitória, eu falo mal da Sofia, eu falo mal da Emily, eu falo mal do Davi. Não, eu estou dando um exemplo. Estou só dando um exemplo. Então isso não é doutrina. A doutrina bíblica da pureza ela vai muito mais além do que o que você vê, do que o que nós vemos. Ela é refletida, muitas das vezes vai ser refletida nos nossos atos, dentro do nosso coração. Então, os apóstolos, eles vêm com a doutrina, a apostolicidade, ela é a continuidade de que nós temos uma base apostólica, algo que foi dito, foi passado e que nos chegou a nós através da Bíblia, através do ensino apostólico da Bíblia. Amém? A igreja é apostólica porque permanece fiel aos ensinos dos apóstolos. O documento apresenta duas compreensões: fidelidade à doutrina apostólica, aceita por todas as principais tradições cristãs, e sucessão apostólica, enfatizada por algumas tradições cristãs. Então, a gente entende que essa apostolicidade ela é necessária. Ela foi necessária a ser criada para que tivesse uma base também de ensino. E tudo isso foi criado primeiro, essa ideia nasceu principalmente para combater a questão herege, seitas hereges. Amém? Então, nós entendemos que não tem melhor forma de combater a heresia e a seita que não seja pela palavra de Deus e pela nossa crença em quem Jesus Cristo é realmente. Amém? Vocês têm alguma coisa para perguntar ou para falar? Pergunta. A Vitória, vai Vitória. Na de Nero? Então, porque a maioria da ideia de anticristianismo é porque o cristianismo ele vem para desbancar aquilo que era a crença daquele local. E na maioria das vezes, o cristianismo ele vai bater de frente principalmente com a idolatria e com a questão monetária. Então, tem uma passagem que Paulo está em Éfeso, os apóstolos estão em Éfeso, e o apóstolo Paulo está em Éfeso, e eles começam a combater, e o cristianismo começa a crescer, começa a salvar pessoas, só que Éfeso era a capital da idolatria a deusa Diana, eu acho, alguma coisa assim, que era a deusa da fertilidade. E quando eles começam a combater os ourives da cidade, por quê? Os ourives era quem fazia as
as estatuetas. Então eles começam a tomar prejuízo e eles se levantam contra o cristianismo. No caso de Nero, ele repara que os bairros cristãos não são afetados pelas chamas. E aí, o cristianismo prega contra Roma, não contra Roma, mas contra a ideologia de Roma. Porque sabe qual que é a diferença do cristianismo antigamente para o nosso? O cristianismo de antigamente, ele não se fundamentava e não se moldava ao local onde ele estava. Mas o local onde ele estava tinha que se moldar ao cristianismo. Então isso gerava perseguição. Isso gerava muita perseguição. E hoje em dia, a perseguição a nós não existe tanta. Por quê? Porque onde nós estamos, a gente muitas das vezes se molda ao local onde nós estamos. Vai para a Nigéria. Viu o que está acontecendo na Nigéria? Sabe por que está acontecendo? Porque os muçulmanos não estão aceitando o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo não aceita a idolatria a um homem que está morto. Em Maomé. Então, acreditam em Maomé como um profeta que veio, que é maior do que Jesus. Então, eles não aceitam nada que não seja deles. Eles querem te colocar a fazer algo que seja deles. Mas, ao contrário, eles não aceitam. Mas um profeta raso, que não vale nada. Então Jesus para eles não é o Filho de Deus, é só um profeta que veio à Terra e morreu. Então eles não aceitam isso. Eles não aceitam a liberdade cristã, por exemplo. Então, a maioria das vezes que você vai ver falar sobre perseguições tem a ver com isso. E nós vamos ver mais para frente, depois desses reis, vão vir 2 reis do Império Romano que eles vão simplesmente querer dizimar o cristianismo. Dizimar, são horríveis. O que você pensar de ruim, você pode multiplicar por, sei lá, 1 milhão de vezes. Não. Então, assim, quando você vê essa questão de perseguição, geralmente é por conta disso. O cristianismo, ele sempre vem e ele realmente incomoda. O cristianismo real incomoda. Incomoda onde quer que ele chegue. Então, nós vamos ver tudo isso no acrescente durante todo o tempo cristão nessa terra. Hoje a gente vive algo que é uma maravilha. Onde nós estamos, o país que nós estamos, mas mesmo assim, se você perguntar talvez algum outro português, que uma vez eu fui perguntado sobre na frente da oficina, ele falou assim, então, você ganha muito dinheiro de dízimo? Tudo tem a ver com isso. Tudo. Então, assim, tudo tem a ver com o poder. Tudo. E é muito esquisito. É muito esquisito, porque a gente vê que muita gente sofreu para chegar onde a gente está aqui hoje. No tempo de Marcião, alguns romanos acreditavam, para você ter uma ideia, olha a ideia deles, eles acreditavam que os cristãos eram canibais, porque nós comíamos o corpo e tomávamos, nós comemos o corpo e tomamos o sangue, na verdade, né? Comemos o corpo e tomamos o sangue de Cristo, que é uma demonstração. Alguns acreditavam que os cristãos picotavam os bebês para comer. Entendeu? Então, assim, e tudo isso contribuía para isso.
para essa perseguição, porque eles não entendiam o cristianismo. Então, no tempo, e sempre nós vamos ver isso, no tempo de Nero foi por conta disso, mas vai chegar um tempo que as coisas vão inverter, nós vamos falar mais para frente, que aí a igreja passa de perseguida para perseguidora. A primeira igreja que foi aberta? Como assim? A primeira igreja de Cristo, o evangelho em si, ele se inicia em Jerusalém. Começa em Jerusalém, sim, senhora. Não, na verdade não. Na verdade, eles não tinham um nome de, não era nem chamada de igreja. Era considerada uma seita, e alguns chamavam até de o caminho. Então não era em si o nome igreja fomos nós que colocamos. A católica vem a seguir à nossa, que houve uma revolução. Não, na verdade não existe o nossa nem o deles. Existe uma igreja só. Existe uma, na verdade existe uma igreja só. Não existe nem a nossa nem a deles. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele é um só. Ele é um só. Nós é que dividimos as coisas. Nós é que dividimos. Então, a igreja, com o tempo, a igreja católica romana, ela toma posse de algumas coisas. Como eles tinham acesso a muitos documentos e a muitas coisas que alguns não tinham, eles se tornam uma religião predominante na época, mas com o tempo, algumas pessoas entendem que não precisava daquilo e se tornam os protestantes, que foi o que nós falamos hoje. Mas a igreja do Senhor, ela é só uma. Mas isso é os protestantes. E os católicos também tem locais que os católicos são perseguidos. Nós somos protestantes. Isso. Mas as igrejas diz Assembleia de Deus, Ministério, por exemplo, a minha, quando eu aprendi muitas coisas, fiz um curso de biologia e pronto. E eles disseram, eu lá tenho lá os livros, quais são as primeiras igrejas, e depois vieram as heresias, e depois vieram, era o papismo, e essa coisa. E quando eram mais evangelizados, por exemplo, quem é que são mais evangelizados? A gente tinha que responder. A China era proibida, andavam, nem podiam pôr debaixo da Bíblia, escondiam-se com tudo apagado e assim tinham que, os protestantes, para ler a Bíblia, tinham que meter-se numa casa e não podiam saber, porque Sim. senão eram mortos. Não sei, mas O protestantismo ele é mais perseguido. Na verdade, o cristianismo em si ele é bem perseguido. O cristianismo em si ele é bem perseguido. A China, a questão da China, a China ela regulamenta a questão do cristianismo. Então ela controla a igreja. Existe uma lá não pode, na Coreia do Norte não pode. Existe uma É porque para esse povo o único que vale é o líder deles. Então eles não aceitam. A idolatria não pode existir. Entendeu? Então, mas é isso. Amém? idolatria chama aqueles que adoram imagens de escultura. Não só. Idolatria é tudo que toma o coração, o lugar de Deus no nosso coração. Então não é só imagem de escultura. Tudo. Tudo que toma o local de Deus no seu coração é idolatria. Amém? Tudo que toma o local de Deus no seu coração é idolatria. Tudo. Pode ser o seu filho, pode ser a sua família, pode ser a sua casa, pode ser. Não é o local da igreja, é o local de Deus. Tá, gente?
É o local de Deus. Tem gente que confunde muito, acha que é o local... Não. A igreja, é necessário a gente congregar, é necessário a gente estar na igreja, é necessário a gente cultuar a Deus, mas a idolatria não vem quando você deixa alguma coisa tomar o local da igreja no seu coração, mas o local do Senhor no seu coração. A igreja é importantíssima para nós, mas é Deus, a sua família e a igreja. Então, a sua família não pode ser mais importante que Deus. Então, ninguém, nada pode ser mais importante que Deus. Tudo que toma o local de Deus no nosso coração é considerado uma idolatria. A imagem é só um mais descarado, é só uma idolatria mais descarada. Proíbe. Proíbe. Uhum. É isso mesmo. Amém? Agora a Emily vai orar para nós. E nós vamos encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que esse estudo ele possa ficar na nossa mente, Senhor, e que nós venhamos aprender cada vez mais da Tua palavra, do Teu ensino e dos Seus feitos aqui na terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos leve em segurança para as nossas casas. Amém.